Olá, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha pelas redes sociais do nosso Facebook e YouTube da Paróquia São Brás, Birigui. Seja bem-vindo a mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, dia 13, neste domingo, segundo domingo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de oração, jejum e penitência. Convido você a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 28 a 36. E para bem iniciarmos, vamos invocar sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e, ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, neste domingo, segundo domingo da Quaresma, como eu disse, neste período de oração, de jejum, de conversão, neste período de conhecimento e proximidade com o Senhor Jesus, vem Lucas nos trazer essa passagem linda que nos mostra a transfiguração de Jesus. Jesus, ele escolheu aqueles discípulos para mostrar a sua face gloriosa, para mostrar como seria grandioso o seu renascimento, né? E ele disse que precisava passar pela cruz primeiro, precisava passar pelo sofrimento da cruz para depois sim entrar na glória. E os discípulos que estavam com ele ali naquele monte, se prenderam tanto àquele momento bom que eles queriam ficar ali, que eles queriam fazer 3 tendas e permanecer apenas naquele momento bom. Eles não queriam, eles tinham medo de descer do monte e enfrentar tudo o que viria, tudo que Jesus já tinha preparado eles para a cruz, né, para o sofrimento, para as dores. E o que isso nos diz nos dias de hoje? Quantas vezes nós nos fechamos, né? Fechamos os nossos olhos, nos prendemos em momentos que são bons e não vemos, não abrimos os nossos olhos para a realidade que está à nossa volta, para aquele irmão, para aquela irmã que está ao nosso redor e que precisa da nossa ajuda, para aquilo que está acontecendo no mundo, as guerras, os conflitos. Nós preferimos fechar no nosso mundinho, naquele momento bom que nós estamos vivendo, ao sequer colocar um irmão, uma irmã, o nosso país em oração, em pedir as bênçãos de Deus. E o Senhor diz que não é assim que devemos
proceder, que nós precisamos olhar e estar atento ao nosso redor. Precisamos descer daquela montanha, daquele conforto, sair ao encontro dos que necessitam. Nós precisamos agir conforme o Senhor nos ensinou. E tem uma outra passagem dentro deste evangelho que é muito bonita e que nos chama muito a atenção, que é a questão da voz que sai da nuvem para dizer a eles que este é o meu filho, escutai o que ele diz. Este é o escolhido. E quando a gente olha para o nosso irmão, para a nossa irmã, nós não aprendemos, desde pequenos, a reconhecer Jesus no nosso irmão? E como é difícil muitas vezes a gente escutar o que o irmão e a irmã têm a nos dizer. Como é difícil a gente prestar atenção naqueles conselhos, naqueles avisos. Quantos amigos nós temos que vêm falar conosco e às vezes a gente fecha os nossos ouvidos porque a gente não quer escutar a verdade. Mas eles também são filhos e filhas de Deus, escolhidos muitas vezes por Deus para estar no nosso caminho e nos alertar, nos ajudar, muitas vezes a nos mostrar a direção. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido a abrir o seu coração, a abrir o seu ouvido, através desta palavra, desse ensinamento do dia de hoje, a confiar mais no agir de Deus nas nossas vidas. Na primeira leitura de hoje, deste domingo, nós vimos que Abraão confiou cegamente nas propostas do Senhor. Jesus prometeu para ele uma descendência numerosa, e Sara era estéril. E mesmo assim ele confiou naquilo que Deus disse a ele, naquela promessa. Ele acreditou, ele teve fé. E nós precisamos acreditar e ter fé que Deus sabe o melhor para a gente. E quando a gente reza pedindo uma direção, quando a gente reza pedindo um aviso, uma ajuda, nós precisamos estar dispostos a reconhecer que essa ajuda pode vir do nosso irmão, pode vir da nossa mãe, pode vir do nosso parente. Não necessariamente que Jesus vai vir aparecer para nós, mas ele se faz presente no irmão e na irmã que está ao nosso redor e nos tenta falar, tenta nos comunicar, tenta nos mostrar o caminho e a direção. Como eu disse, nós estamos na segunda semana da Quaresma, este tempo que é de jejum. Qual é a sua penitência? O que você está ofertando a Jesus neste período para poder se aproximar mais dele? E não pense que já passou-se uma semana, que já não dá mais tempo de fazer um jejum, de fazer um propósito, porque ainda dá. E não precisa ser os 40 dias, meu irmão, minha irmã. Você pode escolher 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana. Pode ser jejum de oração, pode ser abstinência de comida, de alimento, de bebida, aquilo que tocar o seu coração. Mas faça essa experiência durante esta Quaresma. Comece a se preparar. Quem sabe no próximo ano faça algo a mais. Lembrando que é um período de oração, de encontro, de preparação, de tirar aquilo que nos afasta do caminho do Senhor, de estarmos mais atentos, mais espertos ao que acontece ao nosso redor. E como que nós nos preparamos para lidar com isso, para lidar com as dificuldades. Limpando o nosso coração, limpando os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos para deixar que o Espírito Santo haja em nós, haja na nossa vida. Então eu te convido a fazer essa experiência do jejum, da oração, da penitência, qualquer que seja a sua escolha, mas que você possa aproveitar esse período para se aproximar mais de Deus, para se aproximar mais da igreja, para se aproximar mais dos irmãos e das irmãs. E como eu estou aqui, aqui em cima de mim tem o cartaz da campanha da fraternidade deste ano, o ensinamento, a questão do ensino, falar com sabedoria, ensinar com amor, que nós possamos ter esse olhar carinhoso, amoroso, para na hora de educar a gente saber falar e agir da forma correta, sem opressão, sem mandamentos, sem julgamentos, mas que a gente possa agir com amor, com sabedoria. E mais uma vez pedir que o Espírito Santo nos guie e nos direcione. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz e na graça de Deus, que você tenha aí um restante de domingo
abençoado e uma semana muito próspera na presença do Senhor Jesus. Amém?